Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que para mim é uma grande honra estar hoje aqui, nesta igreja onde, como a minha irmã estava falando, foi o nosso alicerce. Através desta igreja eu me coloquei de pé novamente, porque daqui também vieram orações para que eu pudesse voltar aos caminhos do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Trago também a paz do Senhor Jesus do meu pastor. Estou aqui debaixo da bênção dele. Ele sabe que eu estou aqui nesta noite sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que prestar toda a gratidão também quando nós estamos debaixo de um aconselhamento de um pastor. Nós temos que estar passando também tudo aquilo que nós fazemos fora. E ele me abençoou e deixou que eu viesse estar aqui nesta noite. Agradeço também o pastor Alberto por estar me entregando essa responsabilidade. Confesso que minhas pernas estão trêmulas, mas isso é normal. Quando isso na minha vida acabar, eu tenho que me converter novamente, porque o temor aqui em cima é muito grande. Efésios 6, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4 e após o 10. Amém? Que diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Versículo 10, irmãos. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui, irmãos, podem sentar. Soberano Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Eu tive um dia agradável, confesso para os irmãos que foi um dia para mim muito diferente, ao qual não acontecia há muito tempo. E a cada hora do dia eu ficava mais apreensivo, porque eu perguntava para algum ente da minha família se iriam vir hoje na igreja e eles confirmavam que iria vir. E eu confesso para os irmãos que não digo que seja mais fácil, mas é mais complicado você estar aqui na frente sabendo que metade da sua família está na nave da igreja. Porque aquilo que Deus tocou no meu coração para estar trazendo para a igreja hoje é muito pessoal. E é aquilo que Deus colocou no meu coração que vai ser passado para os irmãos. E eu acredito que Deus vai falar no coração de cada um de vocês. Irmãos, um pouco do que vai ser falado aqui hoje é basicamente o testemunho da minha vida. E é um ensinamento para mim novamente. Eu acredito que Deus ele vai falar ao coração dos irmãos para que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Eu, quando eu tinha por volta dos meus 11 para 12 anos, irmãos, estava firme dentro da casa do Senhor. A minha irmã, minha mãe, meu pai também estava. A igreja, porventura, era até na nossa casa. E eu estava ali praticamente todos os dias na igreja. Mas veio um servo do Senhor, irmãos, não necessariamente falando que ele estava errado. Tudo que acontece debaixo dos céus é permissão do Senhor. A Bíblia vai dizer que não cai sequer uma folha de uma árvore até que Deus permita que ela venha cair. E se isso aconteceu na minha vida é porque tinha que acontecer, e eu não sou aqui uma pessoa para reclamar do que aconteceu. E um dia era um culto, não esqueço disso porque marcou muito na minha vida, e eu acredito que na vida dos irmãos tudo aquilo que marca fica permanente nas nossas memórias. Um culto de jovens, irmãos, e eu estava ali porventura passando, na transição das crianças para os jovens, e o segundo dirigente da igreja falou comigo naquele dia que eu tinha que ser usado, E Deus, ele
Ele dá o tempo certo para nós sermos usados. E até aquele dia, eu nunca tinha tido uma oportunidade dentro da casa do Senhor. E eu falei para ele que eu não queria. Tímido. Eu era uma criança muito tímida, muito reservada. E aqui vai falar no versículo 1 que nós lemos: vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E eu até aqueles dias, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu era um filho obediente aos meus pais. E eu fui naquele dia no culto, e o irmão ao qual estava dirigindo o culto, mesmo eu falando que eu não queria, ele me chamou para que eu viesse na frente. E eu naquele dia me senti envergonhado. E nós vamos entender que a palavra de Deus, ela não está aqui, e nenhum culto ao qual é servido a Deus é para nos envergonhar. E naquele dia eu me senti envergonhado, e daquele dia em diante eu não quis mais ir para a igreja. E nós vamos entender que é preciso apenas 2 ou 3 palavras para que um servo do Senhor venha se desviar dos caminhos do Senhor. E foi dessa forma que aconteceu comigo. Uma criança que seguia aquilo que está escrito na palavra de Deus, que era ser obediente aos pais, foi envergonhado dentro da casa do Senhor. E o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite? Muitas das vezes não precisa você falar muitas coisas para magoar uma pessoa. Às vezes um olhar magoou uma pessoa. Às vezes 2 palavras magoou uma pessoa. E naquele dia o meu coração foi magoado. E eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Porque quando nós crescemos dentro da casa do Senhor, eu naquele tempo imaginava que o local onde eu estava protegido era dentro da casa do Senhor. Eu passava por alguns problemas na escola, às vezes até na rua da minha casa, mas dentro da casa do Senhor nunca tinha acontecido. E é na onde a gente menos espera que as coisas acontecem. E assim aconteceu comigo. Naquela noite me senti envergonhado, saí da igreja e fui para o meu quarto e eu chorei muito. E aí é onde vem a questão dos pais. Porque naquela noite eu cheguei para o meu pai e falei com ele o que tinha acontecido comigo. E meu pai, por não ter sabedoria para estar falando comigo, foi mais rude do que a pessoa que tinha me envergonhado na igreja. Então nós vamos entender que os pais não têm que tirar a ira dos seus filhos. Porque se meu pai tivesse tido uma palavra de consolo, poderia ser que eu não tivesse desviado dos caminhos do Senhor. Mas ele usou palavras duras e ali suscitou a ira no meu coração. E a partir daquele dia, eu não pisei mais meus pés na igreja. Eu fui por alguns dias obrigado, mas a minha mãe está ali de prova. E minha mãe nunca me obrigou a fazer nada. Chegou um momento que ela falou para mim assim: se você não quer ir, você não precisa ir. Mas no momento que estiver tendo o culto, você não vai para a rua. A igreja era dentro da minha casa. Eu ficava na sala da minha casa, o culto acontecendo. Quando dava 9h30, que era dado a bênção apostólica, eu saía. Continuava sendo obediente, irmãos. Mas cada dia que passava, o inimigo ele colocava sentimentos ruins no meu coração. E foi passando alguns meses, até o momento de que passou anos que eu não estava indo mais para a igreja. E ali meu coração já não estava mais segundo o coração de Deus, já estava sendo levado pelo inimigo. E a minha vida foi sendo usada pelo inimigo por diversas formas. No tempo que eu passei no mundo, eu usei drogas, eu fiz uso de bebida alcoólica. Eu fiz com que pessoas entrassem neste mundo também. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que conversa muito, sabe dizer, sabe conversar com as pessoas. E através da minha vida, diversas pessoas entraram para este mundo também. Esse mundo ao qual, o mundo que nós vivemos hoje está pior, eu posso confessar para os irmãos, porque eu tenho ouvido falar as coisas que estão acontecendo lá fora. No meu tempo, era só esse tipo de coisa, você usar da bebida, usar da droga e muitas das vezes também da prostituição, porque tudo aquilo que não está dentro do que Deus nos ensina é colocado como prostituição, e eu fui usado também dessa forma. Eu não sei se a minha mãe sabe disso, não sei se ela está ouvindo isso pela primeira vez, mas todas as vezes que eu saía de casa e que eu não voltava para casa, é porque eu estava embriagado. Eu tinha vergonha de chegar na minha casa e que minha mãe me visse da forma que eu ficava no mundo lá fora. E todas as vezes que eu não dormia na minha casa, eu tinha certeza que a minha mãe estava com o joelho dobrado orando pela minha vida. Porque assim como aconteceu aqui, a Bíblia vai dizer para nós estarmos fortalecidos de todas as armaduras. E minha mãe é uma pessoa que eu tenho certeza que todas as vezes que eu não vinha para casa ela orava. Mas a minha mãe ela nunca chegou até mim e falou palavras duras. Minha mãe nunca chegou para mim e me colocou mais para baixo do que eu já estava. Minha mãe sempre dobrando o joelho e orando pela minha vida. E se os irmãos acreditam em milagre, irmãos, uma certa noite eu já estava um pouco avançado neste mundo lá fora.
Eu fui para uma festa, e ali naquela festa, dentro da festa tinha que gastar, e eu não tinha condição financeira para estar gastando lá dentro, então nós compramos alguns tipos de bebidas para beber antes de entrar. Estávamos num grupo de mais ou menos umas 20 pessoas, irmãos. E sempre quem estava na liderança deste grupo era eu. Eu que carregava aquelas pessoas para os lugares. Eu que tinha as ideias para estar fazendo coisas erradas, saía da minha vida e fazia com que eles também fizessem. E naquela noite estávamos na beira de uma avenida e nós estávamos ali nos alcoolizando e nós estávamos fazendo uso de gelo, e toda vez que nós terminávamos de beber, jogávamos o gelo fora. E estávamos bem próximo de uma avenida, e uma das pessoas que estavam conosco jogou o gelo para trás e pegou num carro. E quando aquele gelo pegou no carro, pegou como se fosse uma pedra. Quem estivesse dentro do carro achava que alguém tacou uma pedra naquele carro. E o carro, na mesma da hora, freou e voltou. Era um carro escuro. Eu sou um pouco conhecido de carro, eu lembro até hoje, era um Astra preto com os vidros filmados de 2 portas. E como era uma mulher que tinha jogado aquele gelo no carro, eu falei para ela, se for homem que sair do carro, você fala que foi você, porque na minha mente eu achava que se fosse um homem, ele iria abaixar um pouco o seu nervosismo. Mas naquele momento saiu um homem aproximadamente de 2 metros de altura, com um jaco preto, e eu, por ser a pessoa que sempre estava na frente das coisas, fiquei com um pouco de medo, mas ela foi até aquele homem e falou, me desculpa, foi eu que joguei, não foi por querer. E aquele homem levantou a mão e ia bater nela. E como eu estava atrás, por sempre que acontecia algum tipo de confusão, as pessoas me colocavam para trás, porque sabiam que eu ia entrar na frente. E naquele momento que ele levantou a mão para bater nela, eu, como sempre fui vivido no meio de mulheres, eu não aceito esse tipo de coisa. Vocês podem ver aqui está todas as minhas tias, está aqui a minha avó, está aqui a minha mãe. Fui criado no meio de mulheres. Eu não aceito que um homem tire a responsabilidade de uma mulher. E naquele momento eu gritei e chamei a atenção dele para mim. E na mesma da hora, todas as pessoas que estavam na frente abriram um corredor como se fosse esse daqui, pessoas para um lado e pessoas para o outro. E ficou eu e aquele homem. E ele veio dando passos na minha direção. E alguns passos próximo de mim, ele colocou a mão na cintura. E ali ele tirou um revólver da cintura, irmãos, e apontou para a minha cabeça. Eu estava passando algumas coisas muito difíceis. Eu não tinha nenhum motivo, irmãos, para recuar. Eu não tinha motivos porque eu achava que a minha mãe não me amava. Eu achava que meu pai não tinha carinho por mim, porque a minha mãe nunca falou nada para mim das coisas que eu fazia de errado. Mas mal sabia eu que minha mãe naquele momento estava orando pela minha vida. E passou alguns filmes na minha cabeça naquele momento. Eu estava aproximadamente 2 passos daquele homem. Eu, ao invés de eu recuar, eu fui mais além, irmãos. Eu fui até a mão daquele homem e encostei o revólver na minha cabeça. E como eu sempre aprendi dentro das igrejas que o único que pode tirar a minha vida é o Senhor, e que se tivesse que tirar naquele momento, seria aquele momento. E eu pedi perdão para o Senhor e falei para ele, faça o que você veio fazer. E a arma encostou na minha testa e eu senti um gelo no meu corpo e falei, vai ser agora. E aquele homem, irmãos, era um policial civil, porque na hora que ele tirou a arma eu vi o distintivo também ali no seu cinto. E eu pensei comigo assim, agora para mim acabou. Quando eu olhei para trás não tinha sequer uma pessoa perto de mim. Porque no momento de dificuldade, você quando estiver lá fora, os seus amigos vão recuar. No momento de dificuldade, a única pessoa que pode estar ao seu lado é o Espírito Santo de Deus te livrando de todo mal. Porque quando eu olhei para trás e falei, agora os meus amigos, entre aspas, vão me ajudar, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não tinha sequer aquele que me chamava de amigo, não tinha sequer aquele que tinha me chamado para estar naquele momento, ali naquele lugar. Não tinha sequer nenhuma pessoa. E eu me senti ali sozinho. E naquele momento eu achei, pronto, eu vou morrer aqui. Mas naquele momento Deus colocou no meu coração que Ele já tinha feito promessas na minha vida, de que eu um dia estaria no altar pregando a palavra dEle. Veio na minha mente promessas de pessoas colocando a mão na minha cabeça, falando, aqui hás um pregador da palavra do Senhor. E até aquela noite eu não tinha sido usado por nenhum momento eu tinha sido usado pelo Espírito Santo de Deus. Então me veio um refrigério na minha alma e falou, não chegou o meu dia ainda. E eu comecei a recuar e aquele homem começou a tremer. E naquele mesmo momento saiu outro homem do carro. Eu não sei quanto tempo passou, do momento que ele levantou a arma para mim, até o momento daquele homem sair daquele carro. Mas o outro homem que estava no carro veio gritando, não faça isso. Olha o tanto de testemunhas que estão aqui para te falar contra ti. E eu comecei a me recuar e comecei a entrar no meio da multidão e fui embora. Aquele homem olhou para mim e gritou, eu vou voltar e vou fazer o que eu queria fazer aqui neste momento.
E para mim ali, os meus amigos chegaram até a mim, e tudo o que aconteceu naquele momento serviu para mim entender que quando você é servo, você sempre vai ser servo, independente do momento que você estiver da sua vida. Porque quando a gente se encontra no momento que você se vê, pronto, acabou, a primeira coisa que vem na sua mente é Deus. E Deus, Ele entrou ali naquele dia, na minha alma, novamente, como eu entrei também e pedi perdão para Ele de todas as coisas que eu tinha feito, mas não era o bastante ainda. Eu passei no mundo em torno de 9 anos sendo humilhado por Satanás. E certa vez eu pedi para o Senhor para que Ele viesse me tirar daquele lugar onde eu não conseguia, irmãos. Tinha dia que eu falava, eu não quero ir. E algumas pessoas que me diziam ser amigos iam dentro do meu quarto, porque minha casa era um livro aberto. Se alguém quisesse entrar na minha casa, conseguia, porque minha mãe também não impedia de entrar. Eu quero falar com o Éder. Ela entra lá, ele está no quarto dele. E eles iam até o meu quarto e me convenciam para ir para a noite novamente. E ali foi passando alguns anos, e eu pedindo para Deus que viesse me tirar daquele antro que eu estava. E aqui está o homem que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para me tirar daquele lugar onde eu morava. Aqui está o meu tio Célio, que foi até a minha casa numa época de final de ano e me propôs um serviço em São Paulo. Foi a estratégia que Deus usou para me tirar daquele lugar, para que eu pudesse ser restaurado e voltar para os caminhos do Senhor. Foi a alma dele que Deus usou para me tirar da minha cidade, porque se eu permanecesse lá, poderia ser que hoje eu não estava aqui. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus usa aquele que você menos imagina que pode te ajudar, para fazer aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Porque quando o meu tio Célio, ele está aqui hoje, ele foi ali me chamar para me convidar, para me dar um emprego. Eu falei não. Porque eu tinha ali por volta de 18 anos, irmãos, e eu tinha tudo que um jovem de 18 anos que está no mundo quer ter, eu tinha. Eu tinha conhecimento, todos os lugares que eu ia, alguém me conhecia. Aonde eu queria ir, eu não precisava pagar para entrar, porque eu entrava sem pagar. Aonde eu queria estar, as pessoas vinham buscar na minha casa e me levavam, porque eu tinha esse tipo de contato com as pessoas. Eu não precisava sair de lá. Mas noites anteriores eu tinha chorado, noites inteiras pedindo para o Senhor me tirar de lá. E foi através daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos hoje. A obediência aos pais. Foi através de eu ser obediente aos meus pais que Deus acrescentou dias na minha vida. Porque naquele dia poderia seja o último dia, mas por eu ter sido um filho obediente, Deus acrescentou dias na minha vida. E quando Deus me colocou para estar lendo aqui, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, nos demais irmãos, fortalecei-vos do Senhor, revestidos de todas as armaduras. Eu acredito até hoje que a minha avó, a minha mãe, os meus familiares sempre me colocavam nas suas orações. E foram essas orações que fizeram com que eu permanecesse de pé, independente do local que eu estava. Quando nós vamos ler aqui, porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, irmãos. Foi isso que a minha mãe fez na minha vida. Em momento algum minha mãe foi dura com palavras. Em momento algum a minha mãe foi uma pessoa que me colocasse para baixo. Ela sempre foi lutar contra o espiritual no joelho. Ela foi orar pela minha vida para que eu pudesse todos os dias acordar e ter uma nova chance. E é dessa forma que Deus coloca o meu coração para passar para os irmãos. Se você tem alguém na sua família que ainda não está aqui louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, não bata de frente com essa pessoa, porque não é dessa forma que você vai fazer com que ela esteja aqui juntamente contigo. Não adianta você ir lá e falar, você está errado, isso que você está fazendo vai te levar para o inferno. Não adianta falar dessa forma com as pessoas que estão lá fora, porque elas não ouvem. Eu já estive lá e eu até muitas das vezes dava risada, porque eu me sentia bem onde eu estava. Mas eu não sabia os caminhos que eu estava trilhando, caminhos de trevas, e levando pessoas comigo para esses lugares. Os últimos anos que eu passei no mundo, entrei num ritmo de fazer festas. E as festas que eu fazia eram cheias, irmãos. A última festa que eu fiz entrou 850 pessoas. E esses 850 pessoas que entraram lá eram pessoas de menor de idade e todas faziam uso de bebida alcoólica. E era através da minha vida que isso acontecia. E eu me sentia envergonhado porque eu era um homem, porque eu já tinha meus 18 anos, que já fui servo do Senhor e estava fazendo com que pessoas se desviassem dos caminhos do Senhor. Eu me sentia envergonhado, mas eu não tinha condições e nem estrutura para sair, porque eu achava que se eu saísse eu ia ser mais envergonhado ainda.
Mas Deus, Ele usou uma estratégia na minha vida. Usou a vida do meu tio Célio, usou a vida do meu tio Ney, o único da minha família que ainda não serve, mas eu tenho a convicção que um dia eu ainda vou ver ele servindo os caminhos que nós servimos, porque eu tenho orado pela vida dele também. Homem bom, tem um coração bom, a única coisa que falta é se render aos pés do Senhor. Eu acredito que da forma que a minha família fez comigo, é a forma que Deus está precisando de colocar no coração de pessoas que venham fazer dessa forma, porque tem pessoas lá fora que só precisam ser mais amadas, pessoas ser mais acolhidas, para que ela venha sentir o amor que nós podemos passar para eles, para que eles possam vir aqui e sentir a presença de Deus. Deus, Ele fez uma obra na minha vida, onde eu glorifico o nome santo dEle todos os dias, em qualquer circunstância. Porque através da vida de pessoas, como eu já citei aqui, eu fui levado para os caminhos do Senhor. Mas não adianta Deus usar as pessoas e nós não darmos lugar. Porque primeiramente tem que partir de nós. Porque Deus, Ele não é um Deus que Ele estoura a porta para entrar, Ele bate nela. Se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer a obra. E é assim que Deus me ensinou. Eu tive que abrir o meu coração aqui, como foi falado no início do culto. Como tem pessoas ainda dentro das igrejas que os corações ainda estão fechados. Mas não vai ser eu e não vai ser algum irmão que está aqui que vai abrir este coração. Quem vai abrir o coração vai ser o Espírito Santo de Deus que vai entrar nele. Não adianta a gente subir aqui e ficar falando, abra o teu coração, ouça a voz de Deus, que a forma que vai ser feita é particular com cada um de nós. Deus, Ele usou uma forma com a minha vida, não vai ser dessa forma que Ele vai usar com o seu filho que está lá fora no mundo. Não vai ser dessa forma que Deus vai ser usado para fazer com o seu esposo que está lá fora. Deus, Ele tem um particular com cada um de nós. E quando eu me rendi aos pés do Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui. Deus me entregou esposa, Deus me entregou filho, Deus me entregou profissão, Deus me entregou casa, Deus me entregou tudo que eu tenho hoje, através de um ato que eu fiz, me entregar aos pés do Senhor. Mas ouvindo aqui hoje, falando da forma que eu estou falando, parece que foi fácil. Mas as coisas com Deus não é fácil. Aquele que subir no altar do Senhor e falar para os irmãos que vai ser fácil, ele está mentindo. Porque Deus, Ele não entrega nada para a gente de mão beijada. Nós temos que passar por um processo, e o processo com Deus é doloroso. Está faltando crentes fiéis falar para as pessoas que estão sendo moldadas que é doloroso. É por esse motivo que tem muitas pessoas que ainda estão entrando na igreja e por qualquer coisa tem saído. Porque tem sido pregado um evangelho de facilidades, que você pode vir e ficar da forma que você está, que você pode vir com a roupa que você usava lá no mundo e permanecer dentro da igreja, e não é dessa forma que Deus tem mandado pregar. Deus tem mandado trazer uma mensagem a qual Deus, Ele transforma da forma que você estava e te coloca de uma forma nova aqui dentro da casa dEle. Você pode vir da maneira que você está e Deus, Ele vai te transformar. Não vai ser o pastor da igreja que vai te transformar, vai ser a palavra que você vai usar, que você vai ouvir aqui dentro, vai ser os louvores que você vai estar ouvindo aqui dentro que vai transformar o teu coração, e aos poucos você vai sentir a transformação na sua vida. Quando eu estava no mundo lá fora, eu nunca pensei em usar uma gravata. E eu não consigo entrar dentro da igreja hoje sem gravata, irmãos. Eu confesso para os irmãos que a gente veio do Guarujá e eu esqueci de trazer gravata, mas eu fui até o guarda-roupa do meu avô e peguei a gravata. Essa gravata que eu estou usando é do meu avô. Eu não consigo vir para a igreja sem gravata, irmãos. E eu não forço ninguém a vir para a igreja com gravata. Partiu de mim, irmãos. Tem que partir de você as coisas que vão mudar no teu coração. Não adianta você vir aqui para o pastor e falar, pastor, eu estou errando fazendo assim, pastor, eu estou errando fazendo dessa forma. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir ao certo, ao errado. E Deus, Ele me incomoda em dizer também, irmãos, que a minha caminhada é curta. Eu tenho apenas 8 anos que voltei aos caminhos do Senhor. Voltei para os caminhos do Senhor com 20 anos. Fiquei dos meus 12 até os 19 desviado, e Deus permitiu que eu ficasse lá, porque Deus, Ele ia usar a minha vida desta forma. Eu tive o privilégio de estar na liderança de um grupo de jovens ali no bairro da Capela. E nós iniciamos ali naquela igreja com 6 jovens. E quando Deus, Ele tocou o nosso coração, que era para nós voltarmos lá para o Guarujá, nós entregamos aquele grupo com 13 jovens, 6 batizados com o Espírito Santo, 7 batizados nas águas. E quando nós tomamos aquele grupo, nenhum deles estavam desta forma. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Mas Deus, Ele quer usar pessoas para estar fazendo esse tipo de coisa no mundo hoje. Porque eu vim num culto anterior aqui, eu vi o grupo de jovens daqui, e meu coração se alegra em ver essa igreja da maneira que ela está hoje.
Porque eu tenho um contato muito forte com a minha avó, e minha avó sempre falava, um dia eu vou ver aquela igreja cheia. Um dia eu vou ver aquela igreja cheia porque é promessa de Deus. A minha avó é um exemplo para a minha vida de fé, porque a minha avó nunca esmoreceu a fé dela. Ela sempre esteve aqui e ela sempre falava, um dia eu vou ver aquela igreja cheia. E o culto anterior, a igreja estava mais cheia do que hoje. Hoje eu posso considerar a igreja cheia. Porque esses bancos que hoje estão vazios, está conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque quem veio aqui hoje é quem deveria estar. Não adianta a gente falar assim, mas aquele irmão não veio, é porque não era para ele estar aqui hoje. Não era para ele estar aqui hoje. Se ele não veio, aconteceu algo, é porque não era para ele estar. Quem teria que estar aqui hoje está aqui para ouvir e conduzir o Espírito Santo de Deus. Nada acontece em vão, irmãos. Nada acontece porque simplesmente tinha que acontecer. Deus, Ele quis que hoje estivesse esse número de pessoas aqui. E se sinta privilegiado, porque muitos gostariam de estar aqui e hoje não estão. Muitas das vezes estão num leito de hospital ou estão lá fora usando de drogas, de bebida alcoólica, querendo estar aqui, mas não tem força. E são vocês que Deus vai usar para estar indo lá fora buscar essas pessoas. Sinta-se privilegiado por estar aqui nesta noite, porque Deus, Ele quer usar a sua vida, mas assim como foi falado aqui no início do culto, precisa que nós abrimos o nosso coração. Não adianta a gente ficar vindo culto após culto e o nosso coração está fechado. Não adianta nós virmos aqui e sairmos da mesma forma que nós entramos. De que forma Deus, Ele vai fazer com que mais pessoas venham se você não está sendo transformado? Porque quando nós estamos lá fora e falamos, o Senhor fez isso e isso e isso na minha vida, você está pregando a palavra do Senhor, você está conduzindo uma sementinha naquele coração para que ele venha entender que Deus, Ele ainda cura, salva e liberta. O mesmo Deus que estava no tempo de Davi é o Deus que está andando aqui hoje no nosso meio. E o quanto Deus foi grande na vida de Davi, Ele pode ser na minha e na tua vida também. Davi era o menor da casa, eu me considero o menor da casa porque eu sou um privilegiado do Senhor. Ele tem usado a minha vida dia após dia, assim da mesma forma que Ele fez com Davi. Deus, Ele manda dizer nos dias de hoje, nós temos que nos revertir mais, irmãos. Deixar um pouco as coisas do dia a dia, como estamos sendo introduzidos na tecnologia. Nós estamos dando mais tempo para a tecnologia e menos tempo para a Bíblia. Deus, Ele é um Deus que Ele sonda os nossos corações. Não adianta você falar que quer e você não fazer. Não adianta você falar que vai fazer, você tem que fazer. Porque o Deus que nós servimos, Ele está às portas. E mais cedo Ele chega. E o que nós fizemos para Ele? O que nós entregamos no altar do Senhor? O que nós fizemos de bom para o reino? Nós temos que entender que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, assim como o pastor estava falando aqui há pouco tempo, que tudo que acontece no mundo lá fora reflete dentro das igrejas, porque nós incomodamos o mundo lá fora, irmãos. Eu trabalho num espaço onde tem 10 pessoas, 5 são temente a Deus e 5 não. Mas eu confesso para os irmãos que nós somos diminuídos lá dentro. Nós somos ofuscados pelos outros que não servem ao Senhor, mas eu não me sinto menor lá dentro eu me sinto forte. Eu tenho que ser forte, porque senão eu posso querer ir por lados daquelas pessoas, mas nós temos que ser exemplo aonde quer que nós pisamos o nosso pé. Se Deus te colocou num lugar onde a grande maioria não serve ao Senhor, é porque você vai fazer a diferença lá. Se Deus te colocou num emprego onde a maioria não serve ao Senhor, você vai ser a diferença naquele lugar. Não se sinta menor, não se sinta menosprezado. Deus, Ele quer fazer uma obra neste lugar e você vai fazer a diferença. Basta você crer que você pode. Porque assim como Deus fez com os profetas, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Ele não colocou nenhuma rédea em nossos corações. Você pode curar através do nome dEle. Você pode libertar pessoas que estão trancafiadas com espíritos malignos através do nome dEle. Você pode fazer grandes maravilhas através do nome dEle. Não se coloque na frente, porque aquele que se coloca na frente tropeça e cai. A Bíblia vai dizer que aqueles que estão de pé, tome cuidado para que não venha cair. E você que está caído, venha se colocar de pé juntamente com aqueles que estão de pé também, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele perdoa. Assim como Deus me perdoou, eu fiquei 11 anos lá fora. 9 anos, perdão, irmãos. Mas Deus, Ele me perdoou. Eu senti o perdão de Deus. E através do perdão de Deus, eu tive a misericórdia dEle também. Fui batizado nas águas. E depois do dia que eu fui batizado nas águas, eu não caí mais, irmãos.
Não adianta você achar que é forte, porque eu só estou aqui através primeiramente de Deus e depois da minha esposa. Porque quantas vezes, irmãos, eu me senti fraco e eu chorei no colo da minha esposa. Porque eu já sofri algumas coisas que às vezes para os irmãos é coisa banal, mas para mim foi sofrimento. Nós tivemos o privilégio de comprar um terreno ali no bairro da Capela, irmãos. E nós morávamos numa das casas do meu avô de aluguel. Era uma casa boa, tinha tudo, tinha piso, tinha forro, tinha energia elétrica, tinha tudo. E Deus, Ele nos prova para ver se a gente está de acordo com o que Ele quer. E Ele nos levou para um lugar onde muitos aqui poderiam não querer ir para lá. Nós fomos para uma casa de 2 cômodos que estava simplesmente levantada no bloco e com as telhas. E a minha esposa, no início, ela não queria ir. Mas Deus, Ele precisava ter um tratar conosco, irmãos. Porque antes de Deus te dar algo, Ele tira algo também, para ver se você está firmado. E Deus ali, Ele me deu uma bênção muito grande, porque quem não quer ter a sua casa própria? Mas eu gostaria muito que Deus viesse me dar uma casa pronta, que eu só colocasse a chave na porta e entrasse. Mas Deus não quis dessa forma com a minha vida. Deus queria que eu colocasse a mão no arado. Deus queria que eu fizesse a minha casa. Deus queria que eu aprendesse a fazer aquilo que eu deveria fazer na minha casa. E nós fomos para aquele lugar, irmãos. O primeiro dia que nós pisamos naquele lugar, a luz acabou, nós não tinha vela, nós não tínhamos nem móveis para colocar dentro daquela casa. E nós dormimos ali no escuro. Meus filhos eram pequenos, e eu posso glorificar o nome santo do Senhor pela vida dos meus filhos, porque eles nunca reclamaram. Eu reclamei, a minha esposa reclamou, mas meus filhos não. Deus coloca o filho na sua vida que ele pode te ajudar também a caminhar. O meu filho é exemplo para mim, a minha filha também, porque no momento de dificuldade, onde nós estávamos comendo apenas salsicha, feijão e arroz, os meus filhos estavam sorrindo. Porque a prova ela vem, irmãos, não é porque eu sou maior ou menor não, a prova ela vai vir para todos nós, para ver se nós estamos verdadeiramente servindo ao Senhor com alegria no momento de dificuldade. E nós passamos algumas provas ali com Deus, e é bonito de ver depois que você passa, mas quando você está passando é triste. Eu estava ali, eu trabalhei com o meu tio Célio por um bom tempo, depois eu fui trabalhar com o meu tio Ney, que é esposo da minha tia Ediane, filha da minha avó, e eu vivia uma vida muito boa, irmãos, e às vezes a gente quando vive muito bem, a gente começa a relaxar, a gente vai no culto apenas de domingo, a gente já não quer mais ser usado dentro da igreja, mas aí Deus ele vem e aperta, e Deus me tirou, onde eu achava que eu era bom na minha profissão, Deus cortou, Deus fechou aquela porta, porque foi Deus que deu, e o único que pode fechar a porta é Deus, e Deus fechou a porta, e me deixou praticamente 3 meses desempregado, e esses 3 meses quem me manteve foi a igreja. Eu vivia com cesta básica da igreja, quem pagava a minha luz era a igreja, quem pagava a água da minha casa era a igreja, e foram os 3 meses que eu mais trabalhei dentro da casa do Senhor, e eu glorifico o nome santo do Senhor, porque o meu filho foi usado um dia para me ensinar. Ele chegou para mim, eu estava trabalhando na Biovet, todos nós aqui conhecemos a empresa Biovet, e onde eu trabalhava, eu ganhava muito bem, irmãos. Eu nunca vou poder reclamar do salário que eu ganhava onde eu trabalhava com o meu tio. E eu fui trabalhar praticamente por 30% do salário que eu ganhava antes. E a gente pagava a parcela do terreno, era uma parcela alta aos meus olhos. E nós vivemos durante 9 meses, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, com R$600. Aí você imagina como que um pai de família se sente, simplesmente levando R$600 para dentro da sua casa, o seu filho pedir um pacote de bolacha e você não conseguir dar, porque você não tem R$1,50 para comprar. E naquele dia nós fomos chamados para cantar, eu fazia parte do grupo de varões da minha igreja, e nós fomos chamados para cantar numa igreja lá no Figueira, e eu nunca tinha faltado, mas o meu filho chegou até mim e falou, pai, eu quero comprar uma bolacha. E as lágrimas desceram nos meus olhos porque eu não tinha, irmãos, eu não tinha. Eu subia e descia aqui a capela a pé porque eu não tinha condição de colocar gasolina no meu carro. O meu carro já estava 3 meses guardado na garagem porque eu não tinha condição de colocar gasolina no carro. E eu não tinha R$1,50, irmãos, para comprar uma bolacha para o meu filho. Não é vergonha dizer aquilo que Deus ele faz na nossa vida. E eu cheguei para o meu filho e falei assim, filho, você acredita que Deus ele pode te dar? Ele falou que sim. Então dobra o seu joelho ali na sua cama e pede para Deus. Deus ele vai te entregar aquilo que você pedir. E mal sabia eu que Deus já tinha usado um vaso para trazer a bolacha do meu filho.
Eu estava descendo a rua da minha casa e o meu pastor, ele também estava passando por dificuldade, mas ele estava numa situação um pouquinho melhor que a minha. Ele desceu daqui do São Marcos e desceu para lá e nós nos encontramos para ir para a igreja. E eu ia de bicicleta porque eu achei que eu estava atrasado, mas não estava. Fui até com eles naquele dia. E o meu pastor me deu uma sacolinha do Serrano, fechada, amarrada, eu não sabia o que era. Nós fomos para a igreja, louvamos, engrandecemos o nome santo do Senhor e eu voltei com aquela sacola para casa. Nós nos despedimos ali no pé da rua da minha casa e quando eu estava subindo a rua da minha casa, que eu fui abrir a sacola, tinha 3 pacotes de bolacha, irmãos. E não era qualquer bolacha não, era a bolacha que ele gosta, irmãos. E é dessa forma que Deus tem feito na minha vida. Às vezes você acha que está difícil, mas tem pessoas passando mais dificuldade ainda. Eu confesso para os irmãos que teve um mês na minha vida que eu passei comendo ovo, irmãos. Foram 40 dias. Eu já estava enjoado. Eu tinha voltado a trabalhar com meu tio e todos os dias eu levava marmita com ovo. E eu não sei se aqui os irmãos já teve o privilégio de trabalhar em obra. E peão de obra é difícil, irmãos. Eles sempre querem esfregar na sua face aquilo que ele está trazendo. E eu me escondia porque já tinha 40 dias, irmãos, que eu estava levando ovo na marmita. Eu já estava cansado de comer ovo. E até teve um dia que eu falei para minha esposa, não coloca o ovo não, vou comer só arroz e feijão porque eu já não aguento mais. E aquele dia eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu fiz de errado para estar passando por isso? E mal sabia eu que logo na sequência Deus ia me levantar. Mas nós precisamos passar por alguns processos, assim como eu passei no mundo lá fora, para levar testemunho para os jovens ao qual eu estava na liderança. Deus ele me levou a passar por esse tipo de processo, para que a gente seja estruturado. E no momento que você estiver passando por algo bom, você dá valor pelaquilo. Não adianta você achar que hoje você está bem, que você amanhã não pode passar por algo ruim. Deus ele pode permitir que você venha passar por dificuldade também. Mas seja desobediente ao Senhor. Aqui como foi falado em Efésios 6, seja obediente aos seus pais, seja obediente ao seu pastor, seja obediente ao seu pai mesmo que ele já esteja velho, e você já esteja, e seja pai de família, obedecei-vos os vossos pais, que isso é mandamento com promessa. E Deus ele vai multiplicar os dias nas suas vidas, ele vai entregar bênçãos na sua vida que você às vezes acha que você nem é digno de receber. Porque hoje eu posso dizer para os irmãos que um pedido que eu fiz para Deus lá atrás, Deus concedeu na minha vida. Eu sempre quis trabalhar no ramo que eu trabalho hoje, que é corretor de imóveis. E quando Deus tocou no meu coração da minha esposa para nós irmos para o Guarujá, eu não imaginava que eu ia trabalhar neste ramo tão bem. E hoje Deus ele tem me honrado, irmãos. Não tem faltado nada na minha vida. Não tem faltado sequer nada para dizer para os irmãos. Deus ele tem suprido tudo. E para os irmãos que não sabem, a vida de corretor não é uma vida fácil, porque você não tem salário. Você só recebe quando você faz alguma venda. Mas eu não tenho deixado faltar, irmãos. Então se você tem alguma dúvida que Deus ele ainda é Deus de fazer milagre na minha vida e na sua vida, creia, porque Deus ele fez milagres na minha vida e Ele pode fazer na sua vida também. Aquilo que você tem buscado, às vezes você pode achar que é impossível. O carro que eu ando hoje, irmãos, para mim era impossível e Deus ele me entregou. Mas ai de mim colocar isso no meu coração. Ele tira. Eu vou ser breve, já estou terminando. Deus, quando eu desci as águas do batismo, foi outro processo que Deus fez na minha vida. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu mantinha o meu aluguel tranquilamente. Eu conseguia fazer o que eu queria. Deus permitiu que eu perdesse tudo, irmãos. Roubaram a minha moto. Eu não conseguia pagar a parcela do meu carro, tive que entregar. E eu não conseguia pagar o meu aluguel. Graças a Deus, eu pagava aluguel para o meu avô, e ele não cobrava o aluguel de mim. Mas chegou um momento que eu não tinha nem alimento para comer, e quem me chamava para tomar café da manhã era minha avó, porque eu não tinha café da manhã na minha casa. E na hora do almoço, quem chamava a gente para almoçar era minha avó, porque eu não tinha alimento para comer dentro da minha casa. E hoje eu estou aqui com toda a minha família, e às vezes eu posso chegar em casa hoje e a minha família falar assim, mas por que você passou por isso e não falou para mim? Era um processo que eu precisava passar. Não adiantava eu subir lá na casa da minha avó e falar, vó, me dá isso para eu poder ir comprar, para eu poder colocar dentro da minha casa. Era um processo que Deus precisava fazer na minha vida. E eu passei, e para a honra e glória do Senhor, estou aqui de pé, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.